Queridos irmãos, queridos amigos, o nosso boa noite a todos. Boa noite. E que possamos todos estarmos sob o amparo de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, se associando também aos movimentos nacionais desse Setembro Amarelo que nós temos hoje, ela também procura nos sensibilizar, fazer com que nós também conheçamos um pouco mais esse processo dessa questão da saúde mental. E ela procura também nos auxiliar, nos trazer informações, trazer dados para que a gente também possa não só entender esse processo que ocorre com todos nós no mundo, mas que também muitas vezes nós possamos ser esse elemento de auxílio para aqueles nossos irmãos que eventualmente possam estar passando por esse momento de dificuldade. E como todos então nós sabemos, aqui no Brasil nós temos o projeto do mês de setembro, do Setembro Amarelo, que trabalha essa prevenção do suicídio. Muitas vezes nós temos ouvido falar, e vocês também com certeza têm ouvido falar, que o nosso Divaldo Pereira Franco, enquanto encarnado, ele lembrava que esses tempos que nós estamos passando hoje, e pela dificuldade que o tempo também nos mostra, nós também deveremos ter uma taxa cada vez maior, infelizmente, de suicídios, e não apenas nos suicídios normais, mas também com os nossos jovens. Então, dentro desse quadro, a preocupação também da Organização Mundial da Saúde, ela busca municiar, então, essas informações, ela busca trazer dados para que nós não só conheçamos todo esse processo, mas que também nós, dentro da nossa possibilidade, repito, que nós possamos também ser de auxílio quando a situação, quando a ocasião surgir. Então, por exemplo, quando nós temos aqui essa colocação, quando o indivíduo compreende a finalidade da vida, passa a se interessar e a se integrar a tudo que envolve a vida e o viver. Quando nós começamos a ter assim uma ideia um pouco mais ampliada do que de fato é a vida e como nós temos que viver, naturalmente nós vamos nos inteirando um pouco mais delas. Porque, repetimos, quantas vezes nós já ouvimos, que na maior parte das vezes ainda, infelizmente, a grande maioria de nós vive num piloto automático. Muitas vezes, poucos nós ainda temos uma forma muito clara qual é o real objetivo da vida. Por que nós estamos aqui? Então, também a própria Federação Espírita, a nível de Rio Grande do Sul, nos sugere que a gente também se integre nessa campanha e a doutrina, então, também traz o seu contributo para que nós, então, não só conheçamos, mas que também, dentro da possibilidade, nós possamos ser esse elemento de auxílio. Então, aqui todos nós vamos trabalhar nessa questão do mês do Setembro Amarelo. Alguns dados que a Organização Mundial da Saúde, isso aqui a gente obtém no próprio site da OMS, Hoje, anualmente, nós temos mais de 720 mil suicídios no ano. Então, para que nós tenhamos uma ideia de como isso é um fato que ainda nos abala, é um fato que ainda ocorre e, de novo, isso ainda com possibilidades de aumentar. Então, isso é muito preocupante. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Além dessas questões, principalmente do elemento masculino, dessa violência ainda natural, ainda nós também temos essas considerações. 73% dos suicídios globais ocorrem em países de baixa e média renda. Também dá para se fazer uma leitura muito natural que as condições materiais também acabam influenciando, como nós vamos ver também na sequência. As razões para o suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, são multifacetadas, influenciadas por fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais, presentes ao longo do curso da vida. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio. Uma tentativa anterior de suicídio
é um importante fator de risco para o suicídio na população em geral. Como nós vamos também ver na sequência, existem razões para isso. E como nós hoje todos temos uma ideia, viver não é tão simples. Para a grande maioria de nós, a vida não é tão fácil. Se nós não trabalharmos, se nós não nos prepararmos, se nós não tivermos um foco, a vida não é tão simples. Então, daí, novamente, a importância de nós termos toda essa ideia de como é que a vida se compõe, como é que ela se apresenta. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, olha só como é que ocorre essa situação dos nossos irmãos que entram nesse processo. De cada 100 habitantes, 17 têm pensamentos de suicídio. Desses 17, 5 fazem planos. Desses 5, 3 fazem tentativas. E essa tentativa é a que surge. Então aqui dá para nós percebermos, a gente normalmente só conhece os dados dessa que tenta. A gente não conhece os dados daquelas que fizeram a tentativa, que fizeram os planos e que tiveram pensamentos. Então nós só temos a ideia depois que ocorreu o fato. Então dá para nós imaginarmos que por trás do fato, a exemplo do iceberg, que ele só apresenta uma pequena parte da sua característica, a grande maior parte está escondida. Então que nós também possamos, de uma forma geral, termos cada vez mais consciência disso. Frases de alerta, nós já ouvimos também comentários sobre isso. Eu tenho vontade de sumir. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Eu não sirvo para nada. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu poderia estar morto. Eu não aguento mais. Eu não posso fazer nada. Minha vida não tem mais sentido. Dá para se dizer até quantas vezes a gente já não interfaceou com situações como essa. Então, por isso que eles vão trazer sempre que essas frases são frases de alerta, são frases que acendem a lâmpada amarela, que alguém está passando alguma dificuldade e que expressa essa forma. Mais de 90% das tentativas de suicídio podem ser prevenidas. Olha só, então como de novo, qual é o grande processo de nós termos assim um pouco de mais cuidado, mais atenção, né? Falar é a melhor solução. Falar, trocar ideias. Muito bem, isso aqui a gente trouxe uma pequena visão de como a Organização Mundial da Saúde trata o assunto. Visão da doutrina espírita sobre o suicídio. O que nos importa também, e aí novamente por isso que nós trazemos que a Federação Espírita também contribui, né, com as organizações para trazer o seu conhecimento, para dizer, olha, se vocês terem atenção também para esses fatos, provavelmente isso possa auxiliar muitas pessoas também a saírem desse processo que muitas vezes acaba ocorrendo. Por que as pessoas cometem suicídio? Nós já vimos um pouquinho antes da Organização Mundial da Saúde, mas como é que a doutrina espírita vê essa situação? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Então não é à toa, queridos irmãos, que tantas vezes todos os nossos irmãos que por aqui passam, tentam de alguma forma nos sensibilizar para um processo que de fato qual é o real significado da vida. Quais são as leis que nos regem? Quais são as leis divinas que regem as nossas vidas? Por que nós normalmente nos encontramos dessa forma? Então, quando eles nos trazem aqui que é o desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina, nós ainda não conhecemos, porque se conhecêssemos, nós possivelmente olharíamos essas situações da dificuldade da vida com outros olhos. Por que eu passo tanta dificuldade quando eu vejo aos outros? Todo mundo está muito tranquilo, muito feliz. Então, por desconhecer como funcionam então essas leis, eu acabo não entendendo o processo. E aí, de novo, olha outras questões que a doutrina também nos auxilia para que, por que as pessoas se suicidam? Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência,
e abandono familiar, perdas afetivas, drogadização, alcoolismo, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Olhem então, aqui pela ótica da doutrina, quantas circunstâncias podem contribuir para que eventualmente irmãos nossos que desconhecem então essas leis de justiça e da misericórdia divina possam às vezes fazer a opção pelo suicídio. Então aqui novamente vem a beleza de como nós somos felizardos por termos uma doutrina que nos traz tantas informações e de uma forma assim cada vez mais claras, cada vez mais profundas do real significado e sentido da vida. Por exemplo, como é que funciona a justiça e a misericórdia divina? Justiça. Justiça, então, o que nós ouvimos com frequência também aqui dos nossos irmãos, Existe uma lei de causa e efeito. Toda ação corresponde a uma reação. Então, nós somos livres para fazermos aquilo que nós quisermos, mas aquilo que nós fizermos teremos que dar conta. Somos responsáveis por aquilo que fizermos. Então, isso é justiça. Ação-reação. Porém, a misericórdia divina é outra coisa que às vezes a gente talvez não se dê conta com tanta beleza que lá tem, mas quando a justiça divina ela nos aciona, a bondade ou a misericórdia divina também está do nosso lado. Imaginemos nós, que, por exemplo, todos nós temos uma ideia já que nós somos devedores da justiça divina. Se Deus nos cobrasse hoje as contas, nós, em tese, não teríamos como pagar. Mas como é que Ele cobra de nós? Aos poucos, em prestações, devagarzinho. Ele vai dizendo para nós, olha, procura ser melhor hoje do que você foi ontem, Quem sabe com essa postura de comportamento você vai anulando ou vai eliminando, então, esses débitos que a gente tem com a contabilidade divina. Então não é à toa que também, vocês já ouviram essa expressão tão bonita do Emmanuel, quando a justiça divina vem ao nosso encontro para o acerto de contas, que nós temos que dar conta, mas nos encontra no serviço do bem, manda a misericórdia divina que se suste a cobrança por tempo indeterminado. Olha que coisa bonita que Deus nos propicia. Ele sabe que nós somos devedores, mas nos dá toda a oportunidade para que a gente possa, de acordo com as nossas capacidades, botando a casa em dia. Então, esse desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia, muitas vezes são as grandes causas do suicídio. Tipos de suicídio. O suicídio pode ser classificado como direto, intencional ou indireto, natural. O suicídio intencional resulta do ato consciente. Há planejamento da morte, às vezes com detalhes. O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Então, claro, também aqui é muito claro para nós, Quando há a intenção, de uma série de circunstâncias, é um ato direto, é um suicídio. Mas quantas vezes há o suicídio indireto? Resultantes dos nossos maus hábitos físicos, drogadição, alimentação, bebida, ou os nossos maus pendores. A nossa forma de alimentar a nossa mente através dos pensamentos negativos ou alimentar essas questões negativas. Isso também pode dar esse suicídio indireto. Porque nós acabamos lesando no nosso perispírito, para aqueles que nos acompanham, a nossa saúde física e psíquica. Então, ou ambas. Então, olhem a importância que nós hoje, na medida desse conhecimento, e aqui nós podemos novamente lembrarmos o nosso modelo e guia Jesus, quando ele nos fala que o conhecimento da verdade é que nos liberta da ignorância, da dor, da superstição, da aflição. Então, se eu sei que a regra do jogo é assim, eu tenho a oportunidade de fazer a mudança. Eu posso fazer essa alteração porque eu conheço então a regra, conheço a lei, conheço as suas consequências. Então, hoje nós já começamos a ter uma pálida ideia, mesmo que pequena,
mas que tudo que nós fazemos está registrado dentro de nós. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço está dentro de nós. E é da lei que a gente tem que fazer os ajustes. Então, daí um convite sempre para todos nós, que nós tenhamos, então, essa opção sempre pelo bem. Aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele vai trazer assim uma reflexão que a gente não vai fazer toda a leitura, mas o que ele diz para nós? Olha só. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, pois que produzem a covardia moral. Ele vai dizer para nós também aqui, olha, quando se vêem homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Então aqui de novo ele traz uma reflexão de que aqueles nossos irmãos que por outras razões nos induzem que a vida não tem sentido, que a vida é só essa vida material e lá se acaba no túmulo, não seria um incentivo para aquele que passa por uma dor se suicidar? Então olhem como é importante nós entendermos o real significado da vida. Vai concluir Kardec dizendo o seguinte: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Então vejam, né, que como nós também temos uma responsabilidade das nossas formas de fazer, de falar, de agir, de nos comportarmos, né? Como nós também já temos ouvido com uma relativa frequência, indiretamente ou diretamente, nós somos exemplo para alguém. Assim como nós temos muitas pessoas que estão à nossa frente, das quais nós buscamos nos espelhar, muitas pessoas também que não chegaram no nível que nós atualmente nos encontramos e que veem em nós exemplos. Então, olhe como é importante aquilo que a gente pensa, fala e faz para aqueles que estão na nossa retaguarda e que veem nós como exemplo. Assim como nós buscamos nos exemplificar com aqueles que estão na nossa frente. Então lembrará Kardec, né, que aqueles que assumem essa postura de fazer com que a vida não tem sentido e a vida é aqui só, olha a responsabilidade que assumem perante a lei divina também. Consequências do suicídio. O suicídio, independente da forma como se manifesta, sempre produz no curto, médio ou longo prazo, ou em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. Ou seja, sempre produz sofrimentos. Sempre, sempre, sempre. Para que nós tenhamos assim uma ideia. E de novo, pessoal, aqui a ideia não é atemorizar, pelo contrário, é esclarecer as consequências de quando se assume um ato dessa natureza, para que a gente possa dizer, meu Deus do céu, mas se é assim, então eu vou ter que pensar diferente. Eu tenho que pensar diferente. E aí, de novo, novamente, a doutrina nos traz essa informação e nos auxilia a fazer com que a gente possa ler assim. Na questão 957 do nosso Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos benfeitores. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? O que ocorre com o suicida, depois desse ato? Respondem os benfeitores. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. Então não é se suicidou, é essa pena. Cada caso é um caso. Por quê? Como vocês também já ouviram muitos dos nossos expositores, cada caso é uma situação, porque nós, em princípio, também, e que bom que assim o é, porque nós teríamos uma tendência de julgar, nós não sabemos em que circunstância aquele ato foi gerado. Quem sabe nós, numa situação semelhante daquele irmão que está passando, nós não teríamos um ato semelhante ou pior. Então, por isso que já os benfeitores dizem, olha, não existe uma pena fixada. E, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Sempre são relativas às causas que o produziram.
né? Nós temos aqui, então, as atenuantes e as agravantes. Por exemplo, de uma forma muito simples, alguém que está embriagado e que se suicida, ele teria a real condição daquilo que está ocorrendo com ele, um estado de embriaguez? É óbvio que, então, a justiça e a bondade divina não avaliam com o mesmo caso de alguém que fez uma atitude dessas com consciência. Então, por isso que eles nos dizem, são relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Por quê? Em tese, o que ocorre com aquele nosso irmão que normalmente opta por essa posição? Por algumas circunstâncias de vida, ele se envolve em circunstâncias tais que ele não vê outra alternativa daquele sofrimento em que ele está envolvido, senão o término da morte. Ele acha que com aquele ato ele vai resolver tudo. E aí o que ocorre, como eles nos lembram aqui? O que vai ocorrer como consequência prática? E aqui eles nos dizem, para todos os casos, independente da circunstância, o desapontamento de que os problemas não acabam. Tudo segue, tudo é levado à frente. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Então, olha só, alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então vejamos, né, como é importante a gente se dar conta de como é que se dá esse processo de alguém que por N razões que não nos cabe um julgamento, mas que acabam por optar por esse ato de tirar a vida, porque como todos nós sabemos, a vida é um dom divino. E nós temos essa oportunidade muito rica e muito forte de fazer com que, ao entendermos a vida, a ela nós nos ajustemos. Prevenção espírita, então, do suicídio, né? Como novamente a doutrina pode nos auxiliar para que a gente possa se prevenir com relação a esse ato? São ações de apoio usualmente disponibilizadas no centro espírita, uma casa como a nossa, como prece, passe, estudo, trabalho no bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário, a espíritos obsessores, entre outros. Aqui vocês também, olha, todos esses serviços que, a grosso modo, a nossa casa, assim como todas as casas sérias e também das outras denominações religiosas procuram propiciar aos seus profitentes, aos seus seguidores, são situações como essas, para que se possa encontrar formas da gente fazer o enfrentamento. Então, para nós, no caso da doutrina espírita, como nós sabemos hoje que a nossa existência atual ela não está ligada exatamente só a essa experiência, mas às outras, olha que riqueza de informação que nós temos na nossa mão, para que nós saibamos, então, administrar um pouquinho melhor a nossa circunstância, mesmo que as circunstâncias aparentemente são ao nosso desfavor. Porque, como todos nós já ouvimos falar também, nós fazemos a nossa própria programação reencarnatória. Então, todos nós que aqui nos encontramos, não é de graça. Não existe acaso na natureza. Existe um planejamento. Existe um planejamento. Então nós, quando saímos da pátria espiritual para o lado de cá, nós já viemos com o aval não só nosso, quando a gente pode dispor dessa possibilidade, mas junto com os nossos benfeitores, que ao perceberem, ao olharem a nossa condição, em que nível nós já nos encontramos, nos sugerem experiências pelas quais a gente passe, para que a gente venha fortalecer os nossos dois grandes eixos que a gente precisa dar conta: o nosso intelecto e a nossa moralidade. Eles nos lembram aqui espíritos obsessores. Quem é que são, a grosso modo, os nossos espíritos obsessores? Espíritos a gente já pode dizer que está do lado de lá, né? Embora nós tenhamos humanos obsessores, né, Beth? Vamos chamar assim, né? Que estão do nosso lado. Mas quem é que são normalmente os espíritos que querem ver o nosso mal? Porque nós temos uma série de pessoas, de espíritos que querem ver o nosso bem, não só do lado de cá, mas também do lado de lá. Mas do lado de lá que querem ver o nosso mal, quem é que são eles, a grosso modo, primeiramente? Vocês também já ouviram isso, e é importante que nós também lembremos sempre
são aqueles nossos irmãos de jornada que fomos nós inicialmente quem os logramos, os traímos, os machucamos e os fragilizamos. E por eles ainda não entenderem essas leis gerais do universo, buscam fazer justiça com as próprias mãos. Então, muitas vezes, nós temos intuições negativas. De quem que são essas intuições negativas? Senão de companheiros nossos de jornada, que nós os enganamos e eles também procuram nos dar a moeda de troco. Ah, você me incomodou? Eu vou te incomodar. Por não entender que Deus, dentro da sua perfeita lei, já tem mecanismo de correção de rota, lei de causa e efeito. Por isso que nós não ouvimos falar em milagres dentro da doutrina espírita. Não existem milagres. Existem leis que regem o universo no qual nós estamos inseridos. Então, o grande milagre somos nós, criados por Deus para que um dia nós venhamos atingir essa condição de espíritos puros. Prevenção contra o suicídio. Quando a ideia do suicídio porventura te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço. Ou seja, Deus nos dá toda a infraestrutura. Nos dá um planeta, nos dá uma família, nos dá amigos, nos dá professores, nos dá médicos, nos dá toda a infraestrutura que a gente precisa para dar conta desse processo. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros, aos nossos anjos benfeitores, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a consciência, ou seja, aqui ele está nos chamando, no livro Pronto Socorro, Emmanuel, através do Chico, diz: olha a dor que tu provoca naqueles que estão ao teu redor, famílias e amigos, um ato que eventualmente tu possa fazer. Pensa um pouco nisso antes também, o quanto sofrimento você vai estar provocando. Finalmente, queridos irmãos, nós temos, e vocês também já ouvem falar, já ouviram, o CVV, Centro de Valorização da Vida, que no número 188 está à disposição daquelas pessoas que eventualmente também possam se sentir a qualquer momento desconfortáveis ou influenciadas até pelos seus obsessores, a tomarem atitudes não convenientes. Então, o número 188, a qualquer momento, está à disposição. E o programa da Federação Espírita Brasileira também auxilia nesse processo. E aqui vale para nós também, como nós somos lembrados sempre nas nossas aberturas, atendimento fraterno virtual. O que nós fazemos a partir das 19 horas no atendimento fraterno, todos nós podemos usufruir das 6 da manhã às 24 horas, ou seja, até a meia-noite, através desse número 0800 20 23 222. Então, em todo o Brasil, todos os dias da semana, nós também, se nós nos sentíssemos um pouco fragilizados, sentíssemos um pouco caídos, nós também temos, ao invés de chegar a esperar, no nosso caso, por exemplo, puxa vida, eu gostaria de um atendimento fraterno agora só na segunda-feira que vem. Olha a disponibilidade também que a Federação acaba nos ajudando. Das 6 da manhã às 24 horas, temos essa oportunidade de, através desse número, pelo menos através do telefone, ouvir que alguém também está à nossa disposição para nos incentivar e nos apoiar. Fechando então, quando o indivíduo compreende a finalidade da vida, passa a se interessar e a se integrar a tudo que envolve a vida e ao viver. Convidamos então os irmãos também, dentro da capacidade de cada um, mas entendendo esse tema também, estarmos alertas, estarmos atentos aos nossos irmãos de caminhada dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho ou de comunidade, para que aqueles sinais de que se eu não estiver hoje aqui, ninguém dá bola para mim, para que a gente também possa, de alguma forma, então, ser esse elemento de amparo, de auxílio e de apoio. Então, por isso, dessa campanha, Fé na Vida, para nós contrapormos, então, essa situação do suicídio. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos e tenhamos todos uma ótima semana.